Bíblia em Mateus capítulo 6 e versículo 5. Você que tem a Bíblia livro, com folha, com capa, abre aí Mateus 6 e 5. Você que tem a Bíblia no celular, abra aí também Mateus 6 e 5. E nós iremos para mais um dia da nossa série de mensagens. Nós estamos em uma série muito poderosa. Diga comigo assim, ó, valores inegociáveis. Agora olha bem nos olhos azuis desse cheiroso do seu lado e diga assim, ó, você sabia que existem alguns valores? Diga que são princípios, que são inegociáveis. Amém? Na nossa fé cristã, na nossa fé em Jesus, existem alguns valores que são, no caso, princípios, que são inegociáveis. E nós estamos discutindo isso aos domingos aqui na igreja. Assim como na justiça, se tem algum advogado aqui vai saber, se tem alguém que estudou direito ou estuda vai saber, existem alguns princípios que não podem ser violados. No caso, crimes ou coisas que a pessoa faz que não adianta, ela vai ser presa. Não tem como, já era. Vai ficar nem que ela fique, nem que o advogado consiga derrubar mais a pena dela, mas que ela vai ser presa, ela vai. Assim como existe na lei, existe também na fé cristã alguns valores que são princípios, que são inegociáveis. E semana passada nós falamos sobre a palavra e nós entendemos que nós não podemos negociar a palavra. Diga glória a Deus. Quem ama a palavra de Deus aí? Aleluia. Sabe por que a palavra? Porque existem pessoas que elas se apegam a tudo, menos a palavra. Existem pessoas que se apegam ao louvor. Esses dias alguém pegou e disse, o que eu mais gosto no culto é o louvor. Eu disse, o louvor é uma bênção, é muito bom o louvor. Outro dia, alguém pega e diz assim, o que eu mais gosto é quando o pastor Eric entra com as revelações, é forte demais. É bom também, é bom. Só que eu ficaria muito feliz ao ouvir alguém dizer assim, o que eu amo no culto é a palavra. Amém? Porque a palavra de Deus, ela não tem erro. Diga glória a Deus. A palavra não tem erro. Quando a palavra de Deus, ela vem na vida de alguém, ela transforma tudo. Amém ou não amém? E hoje nós estaremos falando sobre outro princípio, outro valor. E nós estaremos falando sobre a oração. Encontra alguém do seu lado, olha bem nos olhos azuis e diga assim, ó, não negocie a oração. Amém? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo de número 5. Jesus ele vai falar sobre a oração. Está escrito assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Quando orarem, não falem por falar como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Vocês devem orar assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode aplaudir por essa palavra? Glória a Deus. São palavras de Jesus. Os discípulos estavam aqui preocupados porque eles não sabiam orar. Os discípulos estavam caminhando com Jesus há um tempo. Eles viam Jesus orando. Eles viam Jesus se retirando para ficar em secreto no monte. Eles viam Jesus falando com o Pai. Mas eles mesmos não sabiam orar. Eles queriam aprender a orar. E não teria melhor professor do que Jesus para ensinar
eles a orar. Eles chegam em Jesus e eles dizem: mestre, nos ensina a orar. O único exemplo que eles tinham de pessoas que oravam naquela época eram os fariseus. Eram homens que gostavam de mostrar que estavam orando. Você conhece alguém que gosta de mostrar que está orando? Conheço, um monte de gente. Amém? Já viu aquela pessoa que ela quer fazer questão de mostrar que ela chegou no culto? É ou não é? Na hora da oração, a gente pode orar até em pensamento. É ou não é? Só que tem gente: meu Deus e meu Pai, aqui está a tua serva. Ou aqui está o teu servo. Tem necessidade? Quem me ouve, diga amém. Jesus falou sobre pessoas assim. Ele diz: quando vocês orar, não sejam igual essas pessoas que ficam querendo mostrar que oram. É ou não é? Você vai no monte, você pode orar em secreto. Eu gosto de escolher uma árvore, ficar de joelho na árvore ali. Eu fico ali, ó, abraçado com a árvore, falando com Deus. Mas tem uns no monte que fica: aqui está o teu filho, tu conheces a minha voz. 8 bilhões de pessoas e a dele é a única que é conhecida. Por quê, pastor? Porque tem gente que gosta de mostrar que está orando. Jesus falou sobre gente assim. Os discípulos falaram: mestre, o único exemplo que a gente tem de pessoas que oram são os fariseus, que ficam nas esquinas orando, eles ficam diante do templo, eles ficam orando. Como é que eu faço para poder orar? Me ensina a orar. Aí Jesus diz: quando vocês forem orar, não sejam igual a eles não. Imagina Jesus apontando. Jesus falou: está vendo eles ali, ó? Estão querendo, gritando, mostrando que está orando. Quando vocês forem orar, não sejam igual a eles não. Quando vocês forem orar, entra no teu quarto, tranca a porta, porque quem tem que ver que você está orando vai ver. Amém? Quem tem que ver que você está orando vai ver, vai contemplar. Entra no teu quarto, tranca a porta, e o seu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Aí Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, a oração universal. Você vê que todo mundo faz essa oração. O católico, o espírita, todos fazem. Os evangélicos, todos fazem essa oração. O ubandista, todos fazem essa oração. Porque essa é a oração universal. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Se você tem dificuldade em orar, você que está aprendendo a orar, aqui vai uma dica para você. Ore do seu jeito. Quando você vê que acabou as palavras, emenda fazendo a oração do Pai Nosso. Amém? Quando você vê que acabou as palavras, pastor, tem hora que eu estou orando, aí daqui a pouco trava tudo, não sei mais o que falar. Emenda, termina com a oração do Pai Nosso. Porque aqui na oração do Pai Nosso, Jesus, ele deixou todos os princípios do que tem que ser dito na hora da oração. Agora, perceba que a oração, ela é a nossa conexão direta com Deus. Levante a mão direita e diga assim comigo: a oração é a minha conexão direta com Deus. Diga glória a Deus. Escute, 3 coisas aqui diante desse texto de Mateus 6. Nós entendemos que a oração, ela é um canal de comunicação com o Criador. Então quem ora, não ora para os homens. Quem ora, ora para Deus. A oração, ela é um canal que te conecta com Deus. É a oração que te conecta diretamente com o seu Criador. Quando você entende que você é criatura, você precisa se relacionar com o seu Criador. E qual é o meio do relacionamento aqui entre criatura e Criador? A oração. Quando você ora, você que é criatura, você está se conectando com o seu Criador. Você está se conectando com Deus. Perceba que Deus, ele deseja se relacionar conosco de forma íntima. Quando eu oro, eu estou também gerando intimidade com Deus. Existem pessoas muitas vezes que ela fica pensando: como é que eu faço para ter mais intimidade com Deus? Eu queria ter mais intimidade com Deus. A oração é a oração. Assim como quando você quer ter mais intimidade com a pessoa, para que essa intimidade seja gerada, você precisa falar mais com uma pessoa. Quem aqui tem um melhor amigo ou melhor amiga? Levante a mão, quem tem? Então você fala de tudo com esta pessoa, é ou não é? Você fica ali o tempo inteiro falando com ela, é no WhatsApp, é no direct. Tem gente que fala com a mesma pessoa no Instagram e no WhatsApp. A mesma pessoa está falando no Instagram e no WhatsApp. Isso aí é o quê? Isso é intimidade, é ou não é? O amigo, ele não tem hora para poder chegar na sua casa. Ele pode chegar de madrugada, ele pode chegar à noite.
porque isso se chama intimidade. A pessoa, às vezes, ela diz: eu queria ter mais intimidade com Deus. Se você quer ter mais intimidade com Deus, a ferramenta é a oração. A oração, ela gera em você mais intimidade com Deus. Quem ora tem intimidade com Deus. Pegue na mão desta pessoa e diga: Deus quer ter intimidade com você. Diga assim, ó: Deus quer ter intimidade contigo. Agora, não há como ter intimidade com Deus sem a oração. Quando você ora, você está gerando intimidade com Deus. Perceba que orar é você falar sobre tudo. Você pode falar sobre tudo com Deus. Eu me lembro, eu morei durante um tempo em uma cidade do interior, lá no Goiás, chamada Divinópolis. É um lugar bem longe. E lá existia um homem que eu nunca me esqueço dele. Ele morava sozinho, ele era um viúvo, mas ele morava sozinho. E na casa dele tudo era de 2 em 2. Aí quando eu cheguei a primeira vez na casa dele, eu percebi que tinha uma mesa grande, mas só com 2 cadeiras. Quando eu entrei no quarto dele, tinha uma cama e tinha outra cama também. Quando eu fui no banheiro, tinha 2 escovas de dente. E aí eu peguei, eu falei: mas que tudo essa casa aqui é de 2 em 2? Ele falou que mora sozinho. Aí eu perguntei para ele, ele era um presbítero da igreja que o meu avô dirigia. Eu falei assim: presbítero Tião, o senhor tem tudo de 2 em 2 e o senhor falou que mora sozinho. Ele pegou e disse assim: é que você não entendeu o mistério, eu tenho um mistério com Deus. Aí eu falei: me explica. Ele falou: tudo aqui é de 2 em 2. Por exemplo, aquela mesa ali que está com 2 cadeiras, quando eu vou tomar meu café, almoçar, jantar, eu sento em uma cadeira, Jesus senta na outra. Lá no meu quarto eu deito em uma cama, tem outra cama, você viu? Jesus deita na outra cama. Ele falou: tudo aqui é de 2 em 2, porque aqui mora eu e Jesus. Isso se chama intimidade. Sabe o que Jesus nessa manhã está dizendo para mim e para você? Eu estou gerando intimidade. A oração tem esse poder de trazer intimidade. Quem quer ser mais íntimo de Jesus aqui? Quem quer ser mais íntimo, aplaude e dá grito de glória a Deus. Terceira coisa, diante desse texto de Mateus 6, precisamos cultivar um tempo diário de oração, assim como cultivamos relacionamentos humanos. O que é que eu entendo com isso? Se eu falasse com Jesus o tanto que eu falo com gente, estaria de bom tamanho, estaria muito bom. Se você falasse com Jesus o tanto que você fala, por exemplo, com a sua melhor amiga, estaria maravilhoso. Se você falasse com Jesus o tanto que você fala com pessoas, estaria maravilhoso. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Assim como você cultiva os relacionamentos humanos, você precisa também cultivar um tempo diário em oração. Eu não sei se é 10 minutos, se é 15 minutos, se é 20 minutos, se é 30 minutos. Eu não sei quanto tempo, mas você precisa colocar isso dentro de você, cultivar um tempo em oração. Você precisa ter este tempo para poder falar com Deus, porque quando você ora, você está criando intimidade. Quando você ora, você está se relacionando com o seu Criador. E quem ora vence, quem ora tem vitória. Quem ora, aleluia, tem milagre. Sabe o que Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você? Quer ter vitórias? Tenha um tempo diário em oração. Quer ver milagres acontecendo? Tenha um tempo diário em oração. Aleluia. Quer ter mais intimidade com Deus? Tenha um tempo diário em oração. Porque quem ora vence. Assim como você cultiva relacionamentos humanos, cultive também um tempo diário em oração. Pegue na mão desta pessoa e diga para ele assim: a partir de hoje, diga: tenha um tempo diário em oração. Diga glória a Deus. Isso fala contigo? Isso toca em você? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque nós vivemos um tempo em que pessoas, elas estão perdendo o seu tempo diário em oração. Se você orasse o tanto que você fica no WhatsApp, no Instagram, estaria maravilhoso. Você já conseguiu entrar lá no seu iPhone para ver o tempo que você fica nos seus aplicativos? Tem uma opção, depois pesquisa. Vai lá nessas ferramentas e veja quanto tempo você fica por dia em cada aplicativo. Aí lá está, Instagram, 15 horas por semana. Meu Deus, tem gente que é assim. Facebook, não sei quantas horas. Agora, transforma isso para um período de oração. Ah, irmão,
ninguém te segurava na fé. Transforma isso para um período de oração. Transforma essas 15 horas semanais que você ficou no Instagram por período de oração. Ninguém te venceria. Nada pararia você. Por quê, pastor? Nós precisamos cultivar o nosso tempo diário em oração. Jesus, ele nos chama para um tempo de oração. Esses dias uma pessoa pegou e veio em mim e disse assim: pastor, eu conheci o senhor pelo Instagram, vi um vídeo muito forte do senhor, comecei a vir aqui na igreja, mas já fazem 3 semanas que eu estou vindo aqui, o senhor nunca me revelou. Colocou na parede. Aí eu peguei e disse assim: como é que está a fé da senhora? Tem orado muito? Pastor, confesso que não como eu deveria. Eu falei: Deus só fala com quem fala com Ele. Não, alguém ouve, que ignorância, pastor Eric. Não, irmão. Tem hora que a gente tem que dar uma lapada espiritual para a pessoa despertar. Porque tem muita gente querendo ouvir Deus, só que está falando pouco com Ele. Tem muita gente querendo ouvir Deus, mas na verdade não tem falado nada com Ele. Aí vai uma pergunta para você: você falaria com alguém que não quer falar contigo? Só se tu for doente da cabeça. A pessoa não quer falar contigo, tu fica lá: ei, fulano, fala comigo, fulano, tudo bom? Vai falar comigo não, é? Tu não fica assim. Tem gente que é orgulhoso, que diz: fulano não me deu a parte do Senhor, também nunca mais olho na cara dele. Tem gente assim ou não tem? Esse dia eu fiquei sabendo que uma pessoa saiu da igreja porque eu passei por ela e não dei parte do Senhor. Pastor, fulano saiu porque o senhor passou e não deu a parte do senhor. Eu falei: meu Deus. De repente foi um dia que eu estava cheio de boleto para pagar e não estava preocupado, não vi ninguém, só queria fazer o culto. Aí eu passei. Só que tem gente que é desse jeito, é ou não é? Tem gente assim ou não tem? Se você passar e não der a parte do senhor, nunca mais eu piso aqui. Eu me amo, é ou não é? Eu tenho o meu valor. O pastor passou por mim e não me deu a parte do senhor. Só que, se você é assim, por que Deus é obrigado a falar com quem não fala com Ele? Pastor, eu quero ouvir mais a voz de Deus. Fale mais com Ele. Quem fala com Ele, ouve a voz dEle. Aleluia. Ei, pegue na mão desta pessoa e diga assim, ó: quem ora, ouve Deus. Aleluia. Precisamos cultivar o nosso tempo diário na oração. A segunda coisa, a oração fortalece a nossa fé. Levante as suas mãos e diga comigo: eu sairei daqui forte na fé. Olha o que está escrito em uma carta, uma epístola que há pouco lida. Abra para mim aí, por gentileza, filhão. Judas, capítulo de número 1 e versículo de número 20. Tem alguém que diz: misericórdia, nem sabia que tinha essa epístola, essa carta de Judas. Judas capítulo 1, versículo 20, é um livro bem pequenininho, se eu não me engano tem só 1 capítulo, 2 capítulos no máximo. Judas está escrito assim, ó, capítulo 1 e versículo de número 20. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Oh, aleluia. Aquele que ora, ele fortalece a sua fé, porque a oração, ela fortalece a nossa fé. Orar nos fortalece interiormente. Quem aqui já percebeu que antes de você orar, você estava de um jeito, espiritualmente falando, aí de repente você dobrou os seus joelhos e você orou? Não importa quanto tempo foi que você orou. Quem já percebeu que depois da oração você se levantou melhor? Quem já percebeu isso? Que depois da oração você se levantou mais forte. Porque, pastor, a oração, ela tem esse poder. Se você tem se sentido fraco, se você tem se sentido fraco, testa, dobra o seu joelho, ora. Você vai ver como você vai levantar depois da oração. Porque a oração, ela fortalece a nossa fé. Antes de você orar, você está um gatinho espiritualmente. Depois que você ora, você levanta um leão. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. A oração fortalece a nossa fé. Quem pode aplaudir? Quem pode dar grito de glória? Oh, aleluia.
Quando nós oramos, nós nos alinhamos à vontade de Deus e crescemos espiritualmente. Toda aquela que ora, ele cresce espiritualmente. Quando você leva uma vida de oração, você começa a crescer espiritualmente. Você sai da fase da imaturidade e entra na fase da maturidade. A terceira coisa, quanto mais oramos, mais confiamos em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Pastor, explica. Existem pessoas que elas estão tendo dificuldades de confiar. Existe uma promessa que Deus lhe fez. Alguém que talvez está aqui nessa manhã e você tem dito, poxa vida, o pastor Eric foi usado para mim aquele dia, mas até agora não aconteceu. Quer saber? Eu acho que não vai acontecer não. Tem gente que está aqui, que talvez tenha dito, poxa, Deus já usou o pastor Eric, já usou outro profeta, já usou outras pessoas para a minha vida, e até agora nada aconteceu, e você está começando a enfrentar dificuldades para confiar em Deus. Aí vai demorando, e a Bíblia diz que a esperança que fica sendo adiada, ela adoece até o coração. Existem pessoas que estão ficando doentes espiritualmente, doentes no coração. Por quê? Porque algo que ela tanto espera, ela está ali esperando um ano, está ali esperando há muito tempo e não aconteceu. E você está começando a enfrentar dificuldades para confiar em Deus, para crer. Aí você está aqui nessa manhã talvez dizendo, eu não sei se eu acredito mais nisso, eu não sei se eu creio mais nisso, eu não sei se eu continuo esperando por isso. Só que eu aprendo que a oração, ela nos ajuda a confiar mais em Deus. Quando oramos, mais confiamos em Deus em meio às dificuldades. Ei, quer ter força para confiar, quer ter força para crer, quer ter força para esperar pela promessa? Tenha uma vida de oração. Quem tem uma vida de oração consegue confiar mais em Deus. Quem tem uma vida de oração tem forças para esperar pela promessa. Nessa manhã eu quero profetizar: você não vai desistir, você não vai retroceder, você não vai jogar a toalha, você não vai pendurar a chuteira. Por quê, pastor? Porque o que é seu está chegando, a vitória está muito perto, a bênção está vindo. E sabe o que Deus está dizendo? Desanima não, ou continua confiando, continua acreditando, porque a promessa está vindo, o milagre está vindo. Isso aqui é para essa irmã de camisa de oncinha. Levanta a mão, filha, levanta a mão. Deus está dizendo, continua crendo, continua acreditando, está mais perto do que você imagina. Depois anota esse horário, anota essa data, para você se lembrar, porque por esses dias Deus vai te surpreender. Oh, só quem acredita nisso aplaude e dá grito de glória para adorar Jesus. Quanto mais oramos, mais confiamos em Deus em meio às dificuldades. Terceira coisa, a oração é uma arma espiritual poderosa. Por quê, pastor? Quem lembra de Efésios capítulo 6? Põe para mim o versículo 18. Efésios 6 e 18. Olha como a oração, ela é uma arma poderosa. Olha como a oração é uma arma poderosa. Efésios 6, 18. Efésios 6, 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A primeira coisa que esse texto nos mostra é que a oração, ela nos protege de todas as investidas do inimigo. Porque quando você sai das portas da igreja para fora, é uma batalha espiritual muito grande que acontece. Por quê, pastor? Isso aqui não é para você ser forte aqui dentro. Ser forte no culto é fácil. Isso aqui é para você ser forte lá fora. Quando você sai, portas para fora. Porque o segredo, o mistério está em você ser forte, portas da igreja para fora. Mas a oração, ela nos protege das investidas do inimigo. Quem ora está blindado por Deus. Quem ora, o inimigo tenta, mas não consegue. Sabe qual é a raiva de Satanás? É quando ele vê um crente de oração. É quando ele vê uma mulher, um homem de oração. Porque quando o inimigo vê um homem ou uma mulher de oração, ele sabe, nesse aí eu não posso tocar. Nessa eu não posso tocar. A segunda coisa, Jesus, ele venceu tentações.
e enfrentou uma cruz, porque ele era um homem de orar. Quem é de oração vence tentações, porque as tentações lá fora estão todos os dias. Quando o inimigo não tenta um homem com mulher, tenta esse homem com dinheiro fácil. Quando uma mulher não é tentada com um homem para poder cair no pecado, essa mulher é tentada com outras coisas. A nossa vida é cheia de tentações. Por que eu digo isso? Quando falamos de tentações, existem pessoas que pensam só na parte sexual. Só que as tentações estão lá fora de todo jeito, de toda forma. Sim ou não? De todo jeito. As tentações vêm para a gente de todas as maneiras. Existem pessoas que pensam que um pastor é tentado apenas com dinheiro, porque alguém diz, todo pastor é ladrão, porque todo pastor cai no dinheiro fácil, cai para poder querer enriquecer de maneira fácil, mas as tentações vêm de toda forma. Quando não vem de maneira para o dinheiro, vem para a parte